bom? Vamos para mais das nossas aulas aqui no canal. Não esqueça que vocês têm que compartilhar, curtir e comentar, tá bom? E não esquece de seguir. Bom, hoje a gente vai para mais uma classe gramatical, é o advérbio. Muitas vezes a gente fica um pouquinho enganchado, porque ele é classificado em vários. E aí, às vezes, a gente não entende bem quais são e como identificar esses advérbios. Mas, antes de tudo, a gente vai saber o conceito de advérbio. Bom, advérbio é aquela palavra que indica uma circunstância, modo, lugar, tempo, e ele vai modificar o quê? O verbo, um advérbio, um adjetivo. Vamos ver esses exemplos? Nós temos aí 3 exemplos, tá? Olha, o vizinho fala alto. Alto é o advérbio que indica o modo em como o vizinho ele está falando. Segundo exemplo, a modelo é muito bonita. Muito é um advérbio de intensidade. Ele está intensificando o quanto aquela modelo é bonita. E o terceiro exemplo, o vizinho fala bastante alto. Bastante também é um advérbio de intensidade, onde ele está intensificando também o modo, né? O quanto aquele vizinho ele está falando alto. Então, de acordo com a circunstância ali expressa na nossa oração, na nossa frase, os advérbios eles podem ser de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, entre outros. Pronto, agora a gente vai ver a classificação de cada um desses advérbios, o conceito de cada um, como a gente pode identificar eles em uma oração. O primeiro advérbio, como vocês estão vendo aí, é o advérbio de modo. Quais são alguns desses advérbios? Aí vocês têm aí no slide, bem nítido para vocês. Bem, mal, melhor, depressa, grande parte das palavras terminam em mente. Por exemplo, calmamente, cuidadosamente, tristemente. Então, o advérbio de modo, ele tem essa, pode-se dizer, facilidade de se identificar, porque a grande maioria deles que terminam em mente. Então, fica mais fácil, às vezes, de vocês identificar. Vamos agora para o exemplo, para a gente entender melhor. Então, o advérbio de modo, ele indica a forma como algo aconteceu, foi feito. Aí, nos exemplos, nós temos 3. Fui bem na prova, estava andando depressa por causa da chuva e colocou os copos cuidadosamente na pia. Então, vamos lá identificar na primeira oração. Fui bem na prova. Então, como é que eu fui? O modo que eu fui? Eu fui bem. Então, bem é o meu advérbio de modo. Na segunda oração, estava andando depressa por causa da chuva. Como era o modo em que eu estava andando? Depressa. A própria pergunta que você faz já te indica ali o advérbio e te indica a classificação desse advérbio de modo. No terceiro exemplo, colocou os copos cuidadosamente na pia. Olha aí, nesse último exemplo nós temos justamente o advérbio que termina em mente, cuidadosamente. Então, terminou em mente, nós temos ali um advérbio de modo. Vamos para o próximo. O próximo que nós temos aí, o advérbio de intensidade, como a própria palavra já diz, intensidade, ele vai intensificar, tá bom? E aí no slide a gente está vendo alguns deles, não estão todos, só são alguns, tá? Muito, demais, pouco, menos, bastante, tão, quão, quase, tanto, então são vários, aí só são alguns para vocês terem noção quais são esses advérbios. Então o advérbio de modo, ele vai reforçar algo, vai, como eu já disse, ele vai intensificar. Vamos ver aí os 3 exemplos, mais uma vez no slide. Comeu demasiado naquele almoço, ele gosta bastante dele. A mãe é muito atenciosa. Comeu demasiado. Leia, eu nunca ouvi falar essa palavra demasiado. Demasiado, gente, é uma palavra de intensidade, é algo muito, ou seja, é como se ele estivesse dizendo que ele comeu bastante naquele almoço. Então, demasiado é o meu advérbio de modo. Segundo exemplo, ela gosta bastante dele. Já dá para identificar o nosso advérbio, bastante. Bastante, né? Ó, intensifica, né? O gostar, não é algo simples, é algo realmente bem intenso. E o nosso último, a mãe é muito atenciosa. Então, vocês observam no próprio exemplo que vocês conseguem identificar o advérbio facilmente, né? E claro, a classificação dele a partir do momento que você faz a leitura dessa oração ou dessa frase, identificando o advérbio. Vamos para o próximo. O próximo, se os outros 2 era fácil, esse então nem fala. É o advérbio de lugar. Então, vai
vai indicar o lugar, você já sabe que ali é um advérbio e a classificação desse advérbio é advérbio de lugar. Então vamos ver aí no slide alguns desses advérbios. Aqui, acolá, adiante, abaixo, embaixo, acima, além, perto, longe. Tem alguns aí que vocês estão vendo que não são comuns no nosso linguajar, como nenhuns, alures, são algumas palavras do nosso português um pouco mais antigo, tá? Mas pode acontecer em alguma questão que vocês forem fazer de um concurso ou de qualquer prova, de acontecer de vocês encontrarem esses tipos de advérbio. Não é incomum. É difícil, mas não é impossível de vocês encontrarem esse tipo de palavra, certo? Então, advérbio de lugar indica um espaço ou uma posição. Por exemplo, como a gente tem os 3 exemplos. Minha casa é ali, o livro está embaixo da mesa, as notas estão bem abaixo do esperado. Como identificar? Tá bem fácil, né, gente? Ó, minha casa é ali. Ali é aonde? Ó, a pergunta que eu faço. Minha casa é ali. Ali é aonde? Então, olha a pergunta que eu... Onde? Onde está me indicando o lugar. Então, ali é o meu advérbio de lugar. Segundo exemplo. O livro está embaixo da mesa. Vou fazer a pergunta de novo. O livro está onde? Novamente, ao fazer a pergunta, eu estou indicando o lugar. Embaixo da mesa. Então, embaixo é o meu advérbio de lugar. Vamos para o último exemplo? As notas estão bem abaixo do esperado. As notas estão bem abaixo. Ih, Lene, eu acho que eu não consigo identificar aí não. Consegue, gente, abaixo. Não preciso fazer a pergunta onde, né? Então, quando eu estou dizendo não necessariamente lugar físico, eu estou indicando lugar porque ele está saindo de onde deveria estar. Então, está abaixo de onde ele deveria estar. Então, abaixo é o meu advérbio de lugar. Vamos para o próximo. O próximo que nós vamos ver agora, gente, é o advérbio de tempo. Vamos ver alguns exemplos desses advérbios de tempo. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, ontem, jamais, nunca, outrora, que é uma palavra que não é muito usada, mas acontece de vocês encontrarem. Doravante também é outra palavra que não é comum de se ver, mas também pode ocorrer de vocês encontrarem, principalmente, gente, essas palavras em texto de Enem, que trazem textos de livros clássicos, onde a leitura deles é daquele determinado século. Então, eles utilizam um português não atualizado, mas o português da época. Então, vocês podem encontrar esses tipos de advérbios nesses textos, tá bom? Então, vamos lá. Advérbio de tempo indica um momento, um período. Vamos ver no exemplo? Nós temos mais uma vez 3 exemplos aí. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Sempre estamos juntos. Já chegou? Então vamos analisar a primeira oração. Ontem estivemos numa ocasião de trabalho. Advérbio de tempo. Ontem. Quando foi que eu estive no trabalho, na reunião? Ontem. Então, ontem é advérbio de tempo. Assim. Segundo exemplo. Sempre estamos juntos. Quando que nós estamos juntos? Sempre. Então, sempre é advérbio de tempo. Assim, bem fácil. E o último, já chegou? Então, chegou, nosso advérbio de tempo. Tá bom? Então, não tem dificuldade nenhuma até agora. Eu tenho certeza que vocês estão achando a coisa mais simples do mundo é estudar advérbio. E identificá-los eles mais fácil ainda. Vamos para o próximo. Advérbio de negação. Eu costumo dizer que é aqueles que a mãe usa mais. Sempre existe o não. Não para isso, não para aquilo, negação. Então vamos lá. Quais são alguns deles, né? Não, nem tampouco, nunca, jamais. Não tem nenhuma mãe que não tenha usado todos esses advérbios de negação. Então é bem fácil de vocês identificar. Já está negando algo, como já está dizendo o próprio advérbio de negação, tá bom? Vamos ver os 3 exemplos. Jamais reatarei meu namoro com ele. Então vamos logo analisar? Jamais. Uma negação. Jamais vai acontecer. Nunca. Em hipótese alguma. Negação. Segundo exemplo. Não saiu de casa naquela tarde. O não saiu. A gente já viu ali. Bem simples, bem fácil de identificar o nosso advérbio. E o último, sequer pensou para falar. Sequer, gente, ou seja, para entender melhor o porquê que sequer é um advérbio de negação. Sequer, ou seja, ela nem parou, ela não analisou, ela não pensou, em nenhum momento passou pela cabeça dela. Então, sequer significa isso. Mais uma vez, advérbio de negação. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. E fiquem atentos que vai vir mais vídeo aí para a gente terminar as classes gramaticais. Até já!